realizada aos 10 dias do mês de dezembro de 2018, às 19 horas, no plenário da Câmara. Composta a mesa pelo presidente Rodrigo Guimarães Braga, vice-presidente Henrique César Bernardes e o secretário Jusemar Ribeiro Cardoso. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. A leitura da ata da reunião anterior foi dispensada por ter sido lida, aprovada e assinada logo após a reunião ordinária. Proposições sem discussão. Indicações de número 141 a 145, de autoria dos vereadores Antônio Ricardo Albino, Jusemar Ribeiro Cardoso e Henrique César Bernardes. Proposições com discussão. 1. Requerimento número 146 de 2018, de autoria do presidente dessa Casa, requerendo a chefe do Executivo informar quais as providências tomou e qual o planejamento que a Prefeitura está adotando para que os problemas ocorridos em 2017 e 2018 com o quadro de pessoal não se repitam em 2019, como exonerações nos últimos meses do ano e falta de pagamento nos prazos legais. 2. Requerimento número 147 de 2018, de autoria do presidente dessa Casa, requerendo a chefe do Executivo informar qual é a data prevista para o pagamento do salário do funcionalismo público, referente ao mês de dezembro, e do 13º salário. 3. Requerimento número 148 de 2018, de autoria do vereador Adolfo Cardoso Mendes, requerendo a chefe do Executivo solicitar ao Departamento de Obras e Vias Públicas levantar a causa do problema enfrentado pelo senhor Benício em sua construção, que fica na rua Dom Bosco, próximo ao Bar do Foca. 4. Requerimento número 149 de 2018, de autoria do vereador Henrique César Bernardes, requerendo a chefe do Executivo enviar relatório de utilização do veículo Logan, destinado ao gabinete da prefeita municipal, referente ao mês de novembro e dezembro de 2018. 5. Requerimento número 150 de 2018, de autoria dos vereadores José Clênio Ribeiro Mendes e Helder Márcio de Campos, requerendo a chefe do Executivo informar se a manutenção do cascalhamento da Serra dos Pintos Negreiros é de responsabilidade da empresa contratada que prestou o serviço de calçamento, garantido em cláusulas contratuais. 6. Requerimento número 151, de autoria dos vereadores dessa Casa, requerendo a chefe do Executivo atender demandas dos moradores do bairro Pintos Negreiros, apresentadas após a reunião itinerante realizada por essa Câmara no bairro no dia 6 de dezembro de 2018. Após discussão, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Projetos em único turno de discussão e votação nominal. 1. Projeto de lei número 18 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Maria da Fé para o exercício de 2019, LOA. 2. Projeto de decreto legislativo número 1 de 2018, que concede diploma de mérito legislativo, nos termos do artigo 26 e 27 da Lei Orgânica Municipal. Os projetos foram colocados em discussão e votação nominal, sendo aprovados por unanimidade. Obrigado. Projetos em segundo turno de discussão e votação nominal. 1. Projeto de lei número 17 de 2018, que concede subvenções e dá outras providências. Projeto de lei número 22 de 2018, que altera a carga horária de um cargo classe farmacêutico e bioquímico, que trata a lei municipal número 1295 de 2006, conforme especifica. Os projetos foram colocados em discussão e votação nominal, sendo aprovados por unanimidade. Eleição da mesa diretora, para o biênio 2019-2020. O senhor presidente comunicou aos senhores vereadores que a eleição da mesa diretora recebeu os seguintes inscritos: para presidente, Henrique César Bernardes, vice-presidente, Adolfo Cardoso Mendes e secretário Rodrigo Guimarães Braga. Comunicou que seria efetuada de acordo com o disposto no regimento interno e solicitou que fosse feita a chamada dos senhores vereadores. Após constatar a presença de todos, determinou a distribuição da cédula nominal de votação a cada vereador. E assim transcorreu a votação. Terminada a votação, o senhor presidente solicitou ao secretário que fizesse a apuração e verificou-se o seguinte resultado: para presidente Henrique César Bernardes, com 9 votos, sendo vereadores votantes Antônio Ricardo Albino, Leonardo da Silva Carvalho, Maria Francisca Rodrigues Siqueira, Henrique César Bernardes, Helder Márcio de Campos, José Clênio Ribeiro Mendes, Jusemar Ribeiro Cardoso, Adolfo Cardoso Mendes e Rodrigo Guimarães Braga. Para vice-presidente, Adolfo Cardoso Mendes, com 9 votos, sendo os mesmos votantes. Para secretário, Rodrigo Guimarães Braga, com 9 votos, sendo também os mesmos votantes. Encerrada a apuração, o senhor presidente informou o resultado da apuração. Aqui tem que arrumar aqui a eleição, depois a gente arruma. E proclamou os eleitos e empossados para o biênio 2019-2020. Tribuna livre. Fez uso da tribuna popular o senhor Haroldo Batista de Oliveira, presidente da PAI, que falou sobre as demandas da PAI. Grande expediente. Todos os vereadores se inscreveram.
Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião ordinária, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, 10 de dezembro de 2018. Aqueles que estiverem de acordo com a ata, permaneçam como estão. Então, a ata é aprovada. Passamos agora à leitura das correspondências. Tá. Segundo Festival Místico e Esotérico de Maria da Fé. Prezados senhores vereadores da Câmara Municipal de Maria da Fé, vimos por meio deste convidá-los a participar do segundo Festival Místico e Esotérico de Maria da Fé, que se realizará nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, com início na sexta-feira, às 15 horas até às 22 horas. Sábado, das 9 horas da manhã até às 23h30 e domingo, das 9 às 18 horas. Devido a diversos motivos, respeitando o público em geral, faremos uma vivência na sexta-feira, a partir das 16 horas, com um terapeuta de São Paulo, que trabalha com a energia dos dragões, trazendo a conexão com o elemento fogo. Às 18 horas, faremos a abertura sonora, trazendo a energia do elemento vento, com a junção de vários músicos, místicos, xamânicos e tradicionais. Seguindo a noite, adentro, com o show da cantora mariense Sandra Grego e Tânia Machado, uma tejubense que tem Maria da Fé como sua cidade do coração. No sábado, às 9 horas, faremos a abertura oficial com a presença das autoridades, na qual convidamos Vossas Excelências e demais vereadores para nos honrar com suas presenças. A estimativa para esse ano é um público de 3.000 pessoas. Mais informações poderão ser encontradas em nossa página no Facebook. Certo de podermos contar com sua participação, desde já agradecemos. Um grande abraço. Leila de Almeida Gonçalves, Festival Místico Esotérico de Maria da Fé. Senhor presidente, foram protocolados nessa casa os seguintes projetos. Projeto de lei número 1 de 2019, que institui o projeto Adote uma Lixeira, no município de Maria da Fé, e dá outras providências, de autoria do vereador José Cleino Ribeiro Mendes. Projeto de lei número 2 de 2019, que autoriza o Executivo Municipal a conceder repasses financeiros e subvenção social complementar à entidade que menciona. Os projetos serão encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Solicito a leitura das proposições sem discussão. Indicação número 1 de 2019. O vereador Adolfo Cardoso Mendes, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de providenciar a limpeza do parquinho municipal, que fica na praça em frente à farmácia UAI. O parquinho está com muito mato, o que aumenta o foco de moscas, muriçocas e borrachudos. Por estarmos em período de férias, o parquinho tem sido muito utilizado pelas crianças e requer maior cuidado pela Prefeitura Municipal. Indicação número 2 de 2019. O vereador Adolfo Cardoso Mendes, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de instalar uma placa com indicação dos dias de coleta de lixo na entrada da estrada que vai para o sítio Dona Jurema, na rodovia Maria da Fé Cristina, tendo em vista que o lixo está sendo descartado sem o controle devido e está ficando acumulado na beira da estrada. A placa servirá para orientar os moradores da região, que poderão depositar o lixo no local mais próximo do horário da coleta. Indicação número 3 de 2019. O vereador Adolfo Cardoso Mendes indica a chefe do Executivo a necessidade de providenciar o escoamento da água de chuva que se acumula na Avenida Dona Mariquinha Vilela, próximo da casa do Tadeu Fagundes e de uma loja de roupas instalada no local. O acúmulo da água da chuva tem provocado mau cheiro e a presença de moscas e muriçocas. Indicação número 4 de 2019. O vereador Adolfo Cardoso Mendes, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de providenciar a troca de lâmpadas nos postes de iluminação da rua Rezende Vilela, em frente à casa do Edinho, e rua Alfredo Gaspar Guimarães. Os moradores dessas ruas vêm sofrendo com a ausência de iluminação no local. Indicação número 5 de 2019. O vereador Rodrigo Guimarães Braga indica a chefe do Executivo a necessidade de providenciar a poda das árvores que ficam na pista de caminhada da Avenida Dona Mariquinha, em toda a sua extensão. Os galhos das árvores estão tomando conta da pista, impedindo o seu uso para a caminhada. Indicação número 6 de 2019. O vereador Helder Márcio de Campos, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do Executivo a necessidade de passar a máquina nas estradas dos bairros Retiro, Grotão, Varginha e Reserva. Trata-se de reivindicação dos moradores que reclamaram sobre as condições da estrada.
relataram que ela se encontra com muitos buracos, causando prejuízo ao fluxo de veículos no local e aumentando o risco de acidentes. Indicação número 7 de 2019. O vereador Antônio Ricardo Albino, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do executivo a necessidade de realizar a limpeza das margens do Ribeirão Cambuí. Trata-se de uma medida que busca a manutenção e devida limpeza do rio, para a retirada do mato e entulhos nele depositados, visando a diminuição de mosquitos e prevenção de doenças, além de evitar grandes transtornos causados pela época das chuvas. Indicação número 8 de 2019. Os vereadores Leonardo da Silva Carvalho e Maria Francisca Rodrigues Siqueira, nos termos do regimento interno dessa casa, indicam à chefe do executivo a necessidade de passar a máquina na estrada do bairro Caetés, em Pintos Negreiros, próximo à residência do Sr. Max. Trata-se de reivindicação dos moradores que reclamaram sobre as condições da estrada. Indicação número 9 de 2019. A vereadora Maria Francisca Rodrigues Siqueira, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do executivo a necessidade de passar a máquina na estrada do distrito Pintos Negreiros, uma vez que os moradores do bairro relatam que a estrada se encontra com muitos buracos e dificuldades de acesso. Aqui, se não me engano, pediu para acrescentar o bairro da Mata também, né? Tá. Então, também no bairro da Mata. Indicação número 10 de 2019. O vereador Antônio Ricardo Albino, nos termos do regimento interno dessa casa, indica a chefe do executivo a necessidade de instalação de um redutor de velocidade, quebra-molas, em frente à creche Mundo Mágico, na rua Prefeito Antônio Peralta, tendo em vista a prevenção de acidentes. Moção de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Maria da Fé, por unanimidade apoiados pelo regimento interno, requerem que seja inserida nos anais dessa Casa Legislativa moção de pesar aos familiares do senhor Pedro Maurício Machado, dado o seu falecimento aos 82 anos de idade, no dia 13 de janeiro de 2019. Pedro Maurício Machado casou-se com Maria Aparecida da Silva Machado e teve 2 filhos, Andréia e Adriano. Pai presente, sempre amável, mantinha-se sempre perto de seus netos e filhos. Como empresário, manteve em funcionamento por muitos anos uma loja de roupas e armarinhos, conhecida por todos como Loja do Canário, como ele era carinhosamente conhecido. Foi vereador dessa Casa Legislativa de 1989 a 1996, tendo sido seu presidente no biênio 93-94, deixando aqui sua marca de liderança e o exemplo a ser seguido. Foi eleito vice-prefeito de Maria da Fé no ano de 1997, tendo tomado posse como prefeito municipal em fevereiro do ano de 2000, quando o prefeito Celso Teixeira da Silva renunciou ao cargo. Em seus mandatos nos poderes legislativo e executivo, Pedro Maurício Machado contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade de Maria da Fé. Registramos, portanto, na ata dessa sessão ordinária, moção de pesar aos familiares do senhor Pedro Maurício Machado, a quem expressamos nossas mais sinceras condolências e a quem apresentamos a nossa gratidão. Agora, queria pedir aos nossos colegas vereadores para que a gente fizesse um minuto de silêncio, né, pela morte do senhor Pedro Maurício Machado. Agora eu solicito a leitura das proposições com discussão. Requerimento número 1 de 2019. O vereador Leonardo da Silva Carvalho requer a chefe do Executivo informar qual é a situação financeira do município nesta data, atualizando essa casa quanto aos repasses dos governos federal e estadual, indicando os valores que estão em atraso referentes ao exercício de 2018. Requer também informar o valor total a ser pago a fornecedores e prestadores de serviços, que ficou pendente no fechamento do exercício 2018, e qual é o planejamento para a quitação dessas dívidas.
Requer ainda enviar a esta Casa relação de pagamento dos servidores municipais referente ao mês de dezembro, com a data de pagamento de cada um, informando o critério utilizado para a liberação desses pagamentos em dias diferentes para cada setor. Informar também o que ficou definido para o pagamento do 13º salário e se há previsão de atrasos no pagamento do mês de janeiro. Com a palavra, o autor do requerimento. Boa noite a todos, para você que está em casa, para você que se encontra aqui. Esse requerimento também, o intuito dele é dar um parecer aos funcionários, né, pelo atraso dos seus salários e também para ver qual o critério na ordem do pagamento, se não houve imparcialidade, né, por onde eles começaram a fazer o pagamento. Então, é mais para dar um parecer mesmo, depois da resposta a gente pode divulgar melhor. Obrigado. É até importante esse requerimento, que vem vários questionamentos, né, a respeito do pagamento dos salários, que vem atrasado, e bem para ver qual critério usado, né, que está sendo pago esses funcionários, porque uns recebem, outros não, então, para que isso seja esclarecido aqui para essa Casa. Né. Mais algum vereador queria fazer com alguma palavra? Vou colocar em votação o vereador Adolfo. Para saber também, né, por que a saúde ficou por último, né, qual o setor que está primeiro, qual o setor que ficou por último no pagamento. Ficamos sabendo que acho que é hoje que saiu o pagamento do setor da saúde, né? Então é bom para a gente saber qual o critério mesmo. Isso. Então, aqueles que... o vereador Josemar. Acho que um ponto... Boa noite a todos. Um ponto importante nesse requerimento também, para a gente ter um posicionamento da real situação financeira da Prefeitura, né, como que ela se encontra no momento, se vai mal das pernas ou se o problema é só o repasse do governo, se o governo regularizar esse repasse, se ela já volta à normalidade, ou se também há alguma dívida, né, dos recursos próprios. Ou seja, se mesmo o governo colocando em dia essa dívida, esse repasse dele que está em débito, se a Prefeitura volta à situação normal, ou se, né, a gente vê se ela está, né, nessa situação de calamidade. Vou colocar esse requerimento em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então, o requerimento é aprovado por unanimidade. Requerimento número 2 de 2019. O vereador Josemar Ribeiro Cardoso requer a chefe do Executivo enviar a esta Casa o posicionamento do Poder Executivo quanto ao plano de cargos e salários dos professores, com a previsão de efetivação do plano. Com a palavra, o autor do requerimento. Então, dia 4 de janeiro, vou começar justificando, né, o porquê desse requerimento. Dia 4 de janeiro foi a licitação para contratação do sistema apostilado da Prefeitura, né, das escolas municipais aí, e alguns fatos, né, chamaram a atenção. Só 2 empresas compareceram à tomada de preços. Uma empresa Somos, que é o grupo, né, é um grupo onde está o ângulo. Outra empresa que compareceu também foi a Didactis, se eu não me engano, do norte de Minas. E tudo tranquilo, acompanhei. A empresa Didactis apresentou uma cópia de um documento que agora todos sabem que não precisa mais ser autenticado em cartório. Documento público agora pode ser autenticado pela Prefeitura, né, desde que você leve a cópia e o original. E um dos documentos ela não levou o original. Então, foi desclassificada, houve a abertura para o período de recurso, né, para ela entrar com recurso, caso ela se sentisse prejudicada, mas ficou aí um posicionamento de qual empresa, então, que está ainda concorrendo, né, nessa licitação. Adivinhem o ângulo. Eu falei já na reunião passada, em outras reuniões aí, que a gente poderia estar adivinhando qual que seria, mas tá bom. Eu questionei também por que das outras empresas, né, não terem comparecido. A Patrícia Kraut, né, que é a presidente do setor de licitação, me mostrou a pasta, todas desistentes, todas, né, não compareceram, todas não se interessaram. Enfim, eu estou deixando aqui um posicionamento, não estou questionando nada nem criticando. O ponto principal é a empresa Didactis, a representante, não levar, né, o documento original para ser autenticado. Ponto de interrogação aí. Deixa um asterisco aí, deixa isso entre aspas. Isso a gente vai falar muito sobre isso ainda. Tá. E, portanto, deixa aí um posicionamento que o apostilado vai ser implantado novamente.
O orçamento previsto é em torno de 792 mil, é o que está lá, que eu me lembro agora. Enfim, é só uma... porque o envelope ainda não foi aberto do preço, né? Porque se houve um prazo para abrir o recurso, então não abre o envelope com os preços das empresas que participam da tomada de conta, da tomada de preço. Aí, esse valor é só estimado. Enfim, é como todos os anos, é quase R$1 milhão que custa essa apostila para o município, lembrando que tem o livro didático do governo igualzinho para todo aluno, com a mesma qualidade. O meu requerimento agora, aí que vem. Se o material é tão importante, o apostilado é tão importante, eu vou deixar aqui em aberto a minha luta pelos professores. Porque esse material sozinho não faz nada acontecer, não. Quem faz esse material, seja qual for, o livro didático, a apostila, seja do ângulo ou qualquer outra empresa que vencer a licitação, quem faz ele acontecer, as coisas acontecerem, quem faz a educação funcional é o professor e demais funcionários da educação. Tanto é que o terceiro bimestre de 2017 ficou sem apostila, todos lembram aí daquela transição lá da última licitação, e não vi nenhuma queda no rendimento escolar, mesmo sem apostila 3 meses. Ficou sem apostila 3 meses, mas não ficou sem professor. Está aí a prova de que o professor é a alma, né, do negócio. E demais profissionais da educação, né, é uma equipe. Então, eu quero saber se eles vão ser tão valorizados quanto o material físico. Eu quero saber se os professores vão ter o mesmo valor, o mesmo empenho, a prioridade que está sendo dada ao material. Uma coisa que me deixa chateado é quando sai o índice do INDEB, que foi 7,1, um bom índice, é lógico, parabéns a todos, atribui-se geralmente ao sistema ângulo, apostila. Ah, mas é lógico, lá tem ângulo, mas para aí, lá não tem professor? Raramente se vê um elogiando, mas os professores. Então tá, então deixa o material lá e tira os professores, vamos ver se o índice do INDEB, a próxima nota será 7,1. Aí eu acho que há uma inversão de valores aí. Já falei, não sou contra o sistema apostilado, não sou contra dizer que não é eficiente. O sistema apostilado é um ponto. O livro didático funciona da mesma forma se o professor estiver motivado, valorizado, estiver lá com todo o seu empenho e valorizado. Ele tem que se sentir valorizado. Não é o ângulo que faz as coisas acontecerem, não é o sistema apostilado, qualquer que seja a empresa. São os profissionais da educação, em especial o professor, quem arregaça a manga e vai para a sala. Que todos os profissionais da educação se reúnem, montam o plano didático, o plano... E quem arregaça a manga vai pôr em prática é o professor. Então, eu quero saber se... eu faço também parte do Conselho Municipal de Educação, e no final do ano houve uma reunião com a secretária de Educação, e ela disse que um dos parâmetros para esse ano é dar início à implantação do plano de cargo e salário. Eu quero saber se esse início é igual das outras vezes. Lembrando que a minha fala aqui não é direcionada à secretária de Educação, é à prefeita. Porque é ela que faz as coisas acontecerem também na prefeitura. Os secretários são nomeados por ela, para estarem auxiliando, cuidando de cada setor, mas a palavra final é dela. Às vezes a secretária quer implantar e a prefeita quem tem a prerrogativa. Então, eu já deixo direcionado à prefeita, que é a professora, sabe muito bem do que eu estou falando, o que é pegar livro didático, apostila, o que for, e ir para a sala de aula. E depois, no final, quem sai bonito na história é o apostilado, não é o professor. É a apostila que é dona do mérito da nota do INDEB. Então, eu quero saber se vai ser só dado o início, porque esse negócio de dar o início, eu já conheço a história. Começa, não, eles estão fazendo já, eles estão fazendo, vara o mandato, nada. Eu quero saber se vai implantar ou não. A pergunta minha quanto a esse requerimento, vai ter o plano de cargo e salário para valorizar os profissionais da educação ou não? Aí, né, a gente vê o que faz. Mas o principal ali, eu quero saber se dar o início é colocar em prática ou balela, lenga-lenga, que foi esses 2 anos. Esses 2 anos, desde o início, eu estou cobrando e nada. Então, meus amigos professores e demais profissionais da educação, vamos ver, né, vamos aguardar a resposta, esse posicionamento. E vamos à luta, porque
não tem, a batalha, né, está aí e a guerra não foi perdida ainda não. Obrigado. E até falando a respeito do apostilado, que é uma dívida, né, que assumiu para esse ano, né, que como vai pagar não sabemos se os repasses vão continuar vindo, porque o governador do estado pegou um estado falido. Não vai ser desse mês para o próximo mês que as coisas vão voltar a mil maravilhas. E aí? E se não tiver o dinheiro para pagar? Aí não acontece nada. Aí vai tirar dinheiro da onde? Aí vai tirar daqui e dali para começar a fazer para pagar isso, pagar aquilo, não sobra fazer nada. Semar. Quero dar mais um destaque ao requerimento do Leonardo ali, que esse requerimento meu vai estar aproveitando muito bem a resposta do requerimento dele, porque eu falei nas últimas reuniões do ano passado também, que o governador eleito já tinha anunciado que o rombo era bem maior que se esperava. Tanto é que se confirmou. Se os repasses não forem feitos, como que está se assumindo uma dívida, já está se assumindo uma dívida, né, é um contrato, tudo, de quase R$1 milhão para esse ano. Olha a situação dos ônibus, olha a situação dos ônibus, olha a situação das escolas, tem muita escola precária aí que eu estou acompanhando, eu sei que tem muita obra de manutenção a ser feita, e aí com a resposta do requerimento a gente vai saber se o governador não conseguir, porque ele está chegando agora também, ele também ainda não tem como ele dar um posicionamento, a gente ainda não sabe. Se ele não conseguir fazer o repasse, como que será pago, né, esse fornecedor, essa dívida, essa apostila? Porque os funcionários, quem for procurado aí agora no final do ano, o desespero dos funcionários sem salário e sem 13º em pleno fim de ano, em plenas férias, depois de trabalhar o ano todo no momento de descanso sem dinheiro. Porque foi falado aqui, quando ela veio aqui fazer o uso da tribuna, que eu me lembro bem, ela disse que aprendeu com o pai dela que enquanto não paga os funcionários, ela também não recebe. Ela também... Então, só lembrando a fala dela ali, eu fui muito procurado, não por questionando, mas a gente acompanhou o desespero de quem tem dívida, de quem vai pagar juros da sua dívida. O pessoal do comércio sentiu na pele. Vocês devem ter sido procurados aí também. O pessoal vendeu bem menos, deixou de receber o que já tinha vendido, famoso caderninhas, as suas fichas lá. Além de deixar de receber, ainda deixou de vender muito. Caiu-se a arrecadação. Ou seja, fica aí a gente fica aguardando, então, as respostas. E essa questão do apostilado do ângulo já vai mais de anos, né, desde o final do outro mandato, que já vem questionando o valor. A gente não está questionando o conteúdo. Mas aí eu pergunto, se não houver uma mudança nesse apostilado para a cidade nossa, para o município nosso, jamais vai se fazer um plano de carreira ao funcionário, porque todo o dinheiro vai... Né, é um gasto exorbitante. Então, deveria se pensar assim, porque ela como funcionária pública, eu também como funcionário, se a gente não sair dessa casa aqui até 2020 sem um plano de carreira, nós falimos. Nós falimos como parlamentar. Então, a gente olha as cidades vizinhas, todas elas têm plano de carreira. Por que Maria da Fé ainda não se implantou? É uma questão de gestão, tem que se pensar muito. Né? Você falou do IDEB, um dos melhores de Maria da Fé, desde a época do Adilson. Né? Não é só pelo apostila, não, como você disse, é pelos professores também. Mas, se não repensar hoje um plano melhor para Maria da Fé, não vai haver plano de carreira para funcionário nenhum. Vai se passar os anos, se nós não fizermos, ninguém mais faz. Porque amanhã ela vai voltar para o lugar dela, eu vou voltar para o meu lugar. Como que a gente vai olhar no rosto dos nossos amigos funcionários? Nós não fizemos nada para eles. Né? Então, está na hora de repensar aí. E outra coisa, essa questão da licitação que você foi muito bem colocado, você está questionando, se houve alguma dúvida aí, né, que se peça que não tem, que essa licitação caia, que derruba essa licitação, faça outra licitação. Mas a gente tem que chegar ao denominador comum para que os funcionários cheguem no final do ano e não passem o que passaram aí. É muito bem colocado aí o que vem acontecendo com os funcionários, as dúvidas, a gente, né, muitos de vocês aí, como eu, foram questionados, está sendo questionado. Né, é lamentável os funcionários chegar no final do ano,
Paga-se uma apostila caríssima, né? Não estou falando pelo conteúdo, mas que poderia ter uma outra, né? Ou até mesmo do Estado. Cadê os livros do Estado? Para onde que está indo aqueles livros? Porque todo mês o Estado manda cada semestre, né? O MEC, né? Para onde que está indo aqueles livros? Distribui para os alunos. Eles levam o livro didático para casa e mais uma apostila comprada. A única diferença é que o livro didático, você não, na apostila você resolve os exercícios na apostila. É a praticidade. E o livro você tem que resolver no caderno. Não vejo problema algum nisso. Só isso. O conteúdo é o mesmo. Quem quiser pegar os pais, aí tem o livro didático em casa, que os filhos estão levando, e tem também a apostila. Comparem. É só comparar. E a respeito, Adolfo. E tem que... Tá meio engraçado, né? Porque você pega na licitação ali, são várias empresas convidadas e nunca participa, né? Você pode puxar em todas as cidades aí, acho que é o mesmo problema, né? Então, parece que tem algum problema entre uma empresa ou outra, né? O ângulo positivo, o objetivo. É engraçado, né? Que nenhuma participa na cidade que a outra está, né? O que será que tem, né? Que problema que será que é esse, né? Levantar isso. Tem que levantar, né? Ninguém quer pegar um contrato de quase R$1 milhão por ano. Só o ângulo. É a Didactis que veio, mas caso alguém não saiba, daqui para frente, fica todo mundo sabendo que documento público agora não precisa mais autenticar em cartório. O próprio setor público pode autenticar desde que você leve a cópia e o original. Mas a menina representante lá da Didactis não sabia. Engraçado, né? Participa de todas as licitações, não sabe isso. Né? É um erro. E a respeito também de pagamento de funcionário, bem colocado aí pelo vereador Josemar, o funcionário chegou a falar comigo que passou o ano sem ter dinheiro para comprar uma carninha no final do ano para passar o Natal com a família. É triste ouvir isso, um funcionário que trabalhou o ano todo, né? E não tem um dinheiro, conta com aquele dinheiro, né? Com o 13º, e isso não aconteceu. E já dá um recado para o pessoal lá do Poder Executivo, que o ano está começar a enxugar para fazer uma gordurinha para queimar no final do ano, para caso acontecer de novo um problema igual a esse, ter de onde tirar e pagar os funcionários, pelo menos funcionários em dia. Né? Porque é o básico, o mínimo que pode ser feito. Porque eu acho uma covardia a pessoa trabalhar e não receber, é triste, e a reclamação vem em cima da gente, e depois chega final de ano, vem com conversa, a Câmara Municipal não devolveu o dinheiro para nós, por isso nós não pagamos 13º de seus aí. Isso é mentira. Isso não existe. Câmara Municipal não devolve dinheiro para a Prefeitura. Isso aí, o dinheiro que vem para a Câmara é para ser usado na Câmara, melhorias da Câmara, avanço da Câmara. Se está faltando dinheiro para alguma coisa lá no Poder Executivo, é gestão, é problema lá em cima, não é aqui. Aí vem falar, mas os vereadores não devolveram dinheiro para nós, por isso que nós não estamos pagando 13º seus. Calma aí, agora vai tudo nas costas nossas? Vem tudo na conta nossa agora? Não estou contratado, não estamos contratando porque os vereadores não querem contratar. Quem sou eu para poder contratar? Eu não contrato. Aqui eu legislo e fiscalizo, que é o papel que eu faço. E sou o contato direto com a população. Então, uma resposta, um requerimento, daqui a pouco eu vou ler aqui, eu acho um absurdo. Então, na minha fala, no final, aqui, depois que todos falarem, eu vou comentar isso aqui. Então, são coisas que acontecem e que tem que ser repensado. Já é o 2º ano, caiu no mesmo erro, está indo para o 3º ano, e provavelmente vai, não sei como é que as coisas vão encaminhar, mas vai continuar no mesmo erro, vai ser a mesma história, e chegar no final do ano, a Câmara não devolveu o dinheiro, por isso nós não estamos pagando 13º seus. Eu quero ouvir isso no final do ano, que a gestão agora é minha, não vou devolver dinheiro algum. Se eu tiver que usar o dinheiro nessa casa, vou usar tudo que for preciso. Logicamente, se sobrar, eu vou devolver, porque tem que ser devolvido, porque não pode virar de um ano para o outro. Mas se tiver que usar o dinheiro aqui para melhorias, avanços, lógico, não gastos abusivos, gastos que não convém, né? Bom, isso aí nós temos plena consciência disso. Mas que no final do ano não venha falar que a Câmara não devolveu o dinheiro, por isso não está pagando 13º dos funcionários. Comece a pensar no 13º, que nem foi pago do ano passado, desse ano, já próximo ano. Para não deixar aí, mês de dezembro, correr atrás do 13º, não. Porque não. Economia se faz durante o período que você está trabalhando. É gestão. Eu vou colocar em votação. Só o vereador Josemar. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Não.
momento exato? Sim, pode fazer. Esse requerimento eu ia fazer na próxima reunião, mas você já tocou no assunto. É uma dúvida, que na verdade essa dúvida não é minha. Eu acho que todos foram procurados também por esses funcionários que não receberam o salário de dezembro e nem o 13º, questionaram. Foi enviado um convite para todos os funcionários da educação para um almoço. No dia 20, esqueci a data do 28, almoço, parece que dia 28, né? 28, isso. O pessoal questionava o seguinte, um almoço desse não fica barato. Se não tem dinheiro para pagar o salário e nem o 13º, e se todos os funcionários da educação confirmassem presença nesse almoço? De onde ia sair o dinheiro para fazer esse almoço? É a dúvida, né, não minha, mas de todos que me procuraram. Não que o almoço não seja, deixar bem claro, não seja merecido. É uma forma também de reconhecimento, tudo, mas em situação confortável. Se faz um almoço de confraternização para se comemorar. Agora, comemorar o quê? Sem salário, sem 13º, você vai ao almoço com que clima? Comemorar o quê? Então, se todos os funcionários confirmassem presença, todos sabem o preço que fica por pessoa, né, por cabeça, que eles falam, de onde ia sair essa verba? Quanto seria gasto nesse almoço? Investido, porque isso para mim não é gasto, já falei, é mais que uma forma de valorizar. Mas quando se tem e quando está em situação confortável. Que o requerimento do Leonardo vai nos mostrar a real situação da prefeitura, se está em situação confortável ou se o problema é só o repasse do governador. A hora que ele, né, se Deus quiser voltar, né, regularizar, normalizar, acabou-se o tempo de vaca magra. Isso. Então, fica esse requerimento. Eu estou antecipando ele, que ainda ia investigar, mas você já tocou no assunto, eu acho que ele cabe no momento. Não que o momento, não que os, igual você bem colocou, que os funcionários não mereçam, né? Mas não é o momento. Eu acho que não é o momento, já que temos que enxugar gastos, vamos enxugar de tudo quanto é lado. Para sobrar dinheiro, pô. O único jeito de sobrar dinheiro é enxugar, ué. Se não cortar, não enxugar, não vai sobrar. Pô. Isso aí não é possível que o pessoal lá não consegue enxergar isso. Mas até porque, senhor presidente, não adianta nada, né? Fazer um almoço, claro, né? Todos os funcionários merecem, mas eu tenho certeza que eles preferem receber o salário primeiro, né? O 13º, e se ficar sem o almoço, mas receber, eu tenho certeza que nenhum deles ia reclamar, porque acho que a prioridade deles é receber o salário. Faz um almoço, comemoração de fim de ano, tudo bem, mas é como disse, tem que ter as prioridades, né? Enxugar para a gente não repetir, já pelo 3º ano seguido, essa situação. Eu tenho requerimento, eu até ia comentar sobre os dois, só que o meu requerimento vai bem de encontro com os dois. Eu vou aguardar para não poder fazer o comentário depois, para não ficar repetindo. Então, é isso. Então, eu vou colocar o requerimento em votação, depois a gente coloca o requerimento verbal do Jusemar, tá? Então, aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Então, o requerimento também é aprovado. Agora sim, eu vou colocar o requerimento do Jusemar, o requerimento verbal em votação. Então, também requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 3 de 2019. O vereador Rodrigo Guimarães Braga requer a chefe do Executivo convocar o chefe do setor de contabilidade para participar de uma reunião com os vereadores a ser realizada na próxima semana, na sede do Legislativo, em dia e horário a ser definido por ambas as partes, para esclarecer dúvidas e expor a situação financeira do município de Maria da Fé. Com a palavra o autor do requerimento. Bom, como eu disse, eu aguardei para... Eu não comentei nos requerimentos anteriores, porque ele está relacionado com os dois, né? Vai de encontro tanto com o requerimento do Leonardo quanto do Jusemar. Bom, como todo mundo sabe, a gente teve problemas aí tanto no ano de 2017 como agora, nesse ano de 2018, que até se agravou, né, que teve esse problema todo de, né, o salário atrasar, o 13º não foi pago ainda. Então, acredito que como a gente está começando um novo ano, né, os repasses do começo do ano costumam vir, né, vem a mais, porque tem essa questão da arrecadação de impostos. E também agora, acredito que até semana que vem, o setor de contabilidade da Prefeitura já vai ter conseguido fechar, né, tudo que a gente manda da Câmara também, né, para complementar as informações, vai fechar e vai ter as informações do ano de 2018. Quanto que foi o buraco, né, quanto que ficou devendo, né, para a gente ter essas informações para começar o ano de 2019 com bastante material, até mesmo para nos auxiliar na fiscalização. Eu acredito que, como tanto o Leonardo disse, esse requerimento do Jusemar a respeito do sistema postilado, acho que tudo reflete aí na questão de prioridade.
A gente sabe que está em crise, a gente sempre fala isso, todo mundo sabe que o Estado aí, e não adianta esperar que, pelo menos, acho que nesses 2 anos que restam nosso de mandato, não vai conseguir normalizar 100%, porque o rombo é muito grande. Então, por mais que o novo governador faça um grande trabalho, nesses 2 anos vai ser difícil. Ele não vai conseguir resolver uma situação que está caótica e um déficit tão grande em 2 anos. Ele pode amenizar e pode ser que a partir do ano que vem melhore, sim. Mas esse ano mesmo eu acho que ainda vai ter atraso em salário, vai ter atraso em repasse. A gente não tem como negar, todo mundo sabe disso, só para ver a situação que está. Então é importante que a prefeitura sinalize com medidas o que pode ser feito para poder amenizar, porque não adianta também ficar falando, não está pagando por causa da crise. Não paga o salário por causa da crise, não paga o fornecedor por causa da crise. Claro que a crise atrapalha, mas a prefeitura tem que ter algum ajuste, tem que enxugar de alguma maneira, tem que ter as prioridades. Pegar esse exemplo do sistema postilado, que o Jucemar já disse, os outros colegas também disseram. É lógico que é um conforto a mais para o aluno ter uma apostila, o sistema postilado é bom, a gente sabe disso. Mas se tem um material do MEC que é de igual qualidade, é distribuído gratuitamente, será que é uma prioridade? É muito caro, você vê 700, 800 mil reais para a prefeitura que está em crise. Aí não adianta nada, tem a apostila, mas não paga o salário do professor, não consegue fazer aí uma obra para melhorar a escola, não consegue uma capacitação, alguma coisa a mais para enriquecer ali o professor, ônibus escolar com todas essas dificuldades. Tudo bem, às vezes tem um aluno ali que já estudou, falta o último ano ali do ensino fundamental ou os últimos, tentar talvez fazer uma maneira que quem já está encerrando continue com a apostilado e os que vão entrar agora no Fundamental 2 ou 1, enfim. Eu acho que seria prudente a prefeitura, agora já realizou a licitação, não tem muito o que fazer mais, mas devia ter marcado uma reunião com a secretária de Educação, chamar aí os diretores de escola, professores, representantes dos pais, para discutir com a população, de repente até se quisesse marcar uma audiência pública aqui na Câmara, porque tem a transmissão, o pessoal tem acompanhado bastante, para expor. Eu tenho certeza que explicando para a população, mostrando que o material do MEC tem uma qualidade também, ninguém ia ficar revoltado que tirou o sistema postilado. Não adianta manter o sistema postilado e o resto tudo parar. A gente tem que ter noção que 2017 já teve a dificuldade, chegou no final do ano, a gente lembra, teve que mandar vários funcionários embora, principalmente os cargos comissionados foram embora. 2018 se repetiu, foi a mesma coisa, atrasou o salário. Então, agora, em 2019, como está no começo, é importante ter essas medidas. Não estou falando que é para pegar, mandar todo mundo embora, não, senão daqui a pouco começa a falar, estão mandando embora porque os vereadores estão mandando. Não é isso. A gente sabe que existe os funcionários comissionados que são contratados, eles são necessários também, porque não a prefeitura para. Mas tem que ver ali qual que é excesso, o que se pode enxugar, essa questão de viagens, que a gente bate nessa tecla desde das primeiras reuniões, a diária de viagem muito alta, ver se precisa de fato estar viajando sempre como está. Vamos tentar cortar os gastos. Tem essa questão que o Henrique levantou, que fica falando que não pagou o 13º porque a Câmara não devolveu o dinheiro. Gente, o orçamento, a folha de pagamento da Prefeitura está em mais ou menos 1 milhão e pouco. Esse é o orçamento da Câmara do ano inteiro. Então, mesmo se a Câmara fechar o ano inteiro, pegar e devolver tudo, não paga o 13º. Então, isso aí não adianta querer... É claro, a Câmara, ainda no final de 2018, ainda foi um valor alto, se eu não me engano, 120 mil. Isso que a gente fez, tudo que precisava fazer, e como o Henrique disse, também não vamos sair gastando aí só de, vamos gastar para não devolver. Mas a Câmara fez todas as suas atividades, cumpriu aí com todas as suas obrigações e ainda deu um reforço lá para a Prefeitura. Então, é importante essa reunião com o chefe do setor de contabilidade, porque é a pessoa que está mais por dentro lá dentro da Prefeitura. O contador faz todos os empenhos, ele conhece muito bem, tem uma experiência, ele conhece ali as finanças do município. Então, para ele poder vir, para a gente tirar dúvida, perguntar para ele mostrar a real situação. Fechou 2018, está devendo isso, 2019 a previsão é essa, para a gente saber, ter essa informação, que o pessoal nos pergunta. E até para a gente estar elaborando requerimentos nas próximas reuniões, para estar cobrando com as informações exatas, mais precisas. Então, é importante, eu coloquei aqui... para a prefeita convocar o chefe de setor de contabilidade e depois para ele definir com o presidente uma data que for possível para todos os vereadores, o jurídico da Câmara está presente, a nossa contadora também, para a gente fazer essa passada, ver como que fechou o ano de 2018 e 2019, porque o pessoal pergunta, mas não pagou nem o 13º, como é que vai ser 2019? Vai atrasar o salário? A gente não sabe, tem que ver quais são as previsões. E o que a prefeitura pode fazer para tentar amenizar isso aí? Quais que seja mínima, mas só de o exemplo, de estar gastando menos, de estar planejando melhor, a população já fica satisfeita. Todo mundo sabe que a gente está em crise, mas não adianta também querer pôr a culpa de tudo na crise. Tem que ter alguma ação de gestão para poder amenizar. Então, é basicamente isso. Vai muito de encontro com os dois requerimentos
que fizeram. Então, acho que a gente está mais nesse sentido. Como hoje é a primeira reunião do ano, a gente precisa estar captando essas informações aí para poder tentar. Até porque a gente está aqui à disposição para ajudar. A gente tendo as informações, se a gente tiver alguma, sei lá, alguma coisa que pode acrescentar, alguma ideia, a gente vai estar levando para o executivo. Todo mundo quer que dê certo. Então, a nossa função aqui é essa. Com a palavra, o vereador Klein. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite. Boa noite aos que encontram no plenário. Boa noite aos que nos acompanham pelo Facebook. Eu queria aproveitar e dar os parabéns aqui pelo vereador Rodrigo por esse requerimento. Eu acho muito importante. Eu acho também essa questão de trazer o Eduardo aqui para a gente estar tomando parte da situação real que o nosso município se encontra. Quando nós assumimos a prefeitura em 2009, estava passando por uma situação semelhante a essa. Nós acertamos, equalizamos e conseguimos, no primeiro ano, já não passar devendo nada. Então, mas foi preciso tomar umas medidas, uns remédios amargos, que, infelizmente, teve que se fazer para equalizar a situação da prefeitura. Eu acho que também a questão nós sentarmos, a gente vê essas discrepâncias que estão acontecendo, a gente vê também essa questão de passagem do orçamento, porque existe o PENAT, o transporte escolar, vamos ver se vai continuar passando, porque isso também é fundamental para estar funcionando a nossa frota, a questão que o Jusemar falou das apostilas, que é recurso do Fundeb. Sempre nessa prefeitura, a Secretaria de Educação foi abastada, mas, infelizmente, nós fomos acometidos por essa infelicidade. O nosso Estado está na situação que está. Então, eu acho importante a gente estar sentando aqui, a gente está somando nossos esforços, dando a mão para ver, junto ao Executivo, para estar tirando essa prefeitura, né, o município, que nós precisamos dar um norte, porque o governador e o presidente estão alinhados. Então, algumas coisas que mudar, alguns acertos que foram, eu acredito que resolva a situação. Eu já vi crise dessa, para mim não é novidade isso aí, eu já enfrentei isso aí em 2009, entendeu? Quando eu era chefe de gabinete, junto com o ex-prefeito, nós traçamos a meta, conseguimos resolver, conseguimos equalizar o município, entendeu? Ninguém ficou sem receber, e eu acho que dá para salvar, sim, entendeu? É uma questão aí de estratégia. Vamos torcer, né, para isso. Vou colocar o requerimento em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O requerimento também é aprovado por unanimidade. Então, antes de passar a palavra aos vereadores inscritos, eu gostaria de esclarecer alguns pontos sobre a gestão dessa casa. Continuamos com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar supostas irregularidades em doações dos terrenos do loteamento Vila da Felicidade 2, e concessões de uso de espaço público realizadas pela Prefeitura Municipal de Maria da Fé no ano 2016. Continuamos com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar supostas irregularidades decorrentes da contratação de serviço de detetização realizado pela Câmara Municipal no dia 5 de maio de 2016. Atendendo ao requerimento 47 de 2018, aprovado por todos os vereadores dessa Casa, determinei a abertura de processo licitatório para contratar empresa especializada em auditoria para análise das contas públicas do Poder Executivo Municipal, referente ao ano 2017, a fim de instruir a análise das contas, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que receberemos em breve para votação. A auditoria que esta Casa Legislativa contratou, a meu pedido, analisar as contas de 2016, foi, sem dúvida, um instrumento que embasou a análise dos nobres vereadores dessa Câmara com a devida técnica de avaliação das contas. Além do mais, os apontamentos dos auditores foram além das nossas expectativas. Vale lembrar que indicamos vários indícios de irregularidades e os auditores foram além e comprovaram irregularidades que sequer haviam sido apontadas por nós. Isso nos mostra que a técnica de uma equipe capacitada, em muito, contribui para a nossa avaliação enquanto fiscalizadores. É o que eu sempre digo, é o olhar clínico que a auditoria tem, que, de repente, a gente não vê. Então, e, por outro lado, nós temos fiscalizado a gestão atual e sabemos que muitas irregularidades apontadas em 2016 foram continuadas em 2017, razão pela qual não devemos usar 2 pesos e 2 medidas, em se tratando de gestões distintas. Nada mais justo
que utilizarmos o mesmo método de avaliação, com o mesmo embasamento técnico e a mesma margem de segurança para o nosso posicionamento. Agora, vou passar a palavra aos vereadores inscritos. Vou começar com o vereador Antônio Ricardo Albino. Boa noite a todos aqui presentes, novos colegas vereadores. Então, eu queria só comentar que já foi falado tudo aí, a respeito dessa limpeza do rio aí, que todo mundo vem tocando nessa tecla já faz tempo, né? Inclusive a questão do exército lá, não sei o que ficou resolvido, se vem, se não vem, né? Mas enquanto isso não acontece, para que seja feita essa manutenção aí. Porque o pessoal vem, como tem me procurado, deve ter procurado os colegas também, e está aparecendo muitos bichos peçonhentos, muitas cobras. Inclusive, tem uma pessoa que falou que a cobra estava até na porta da casa dela ali. Então, que seja feita essa limpeza preventiva aí, enquanto isso não acontece em definitivo, mas que aconteça pelo menos preventivo aí. E outro aqui também, lá em frente à creche Mundo Mágico, lá, as mães me pediram que fosse feito um quebra-mola, um redutor de velocidade lá, que devido ao movimento de criança, e criança, sabe, na mesma hora que está de um lado, já está no outro. Então, está muito perigoso lá. E já quase que houve um acidente e, por pouco, é que o motorista foi ligeiro, como se diz. É perigoso até matar mesmo uma criança. A criança saiu, viu um cachorrinho do outro lado da rua, saiu da creche e foi querer pegar o cachorrinho. E nisso estava vindo um carro. Inclusive até matou o cachorrinho, mas conseguiu evitar de acidentar com a criança. Então, para que seja feito esse quebra-mola lá, para prevenir antes que o pior aconteça. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Vereadora Maria Rodrigues Queira. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, os demais colegas e a todos que nos assistem via Facebook. Eu quero só falar um pouquinho das estradas que tive em Pintos Negreiro hoje. A gente teve um óbito lá, não tem condições de andar nas estradas mais. Meu Deus, está um terror. O mestrado ficou para lá já. Amanhã o Ricardo vai ter que buscar para consertar. Não tem condições. Está muito ruim. E não adianta eu pedir, no caso, para passar a máquina, mas vai ter que estar colocando cascalho. Porque se passar a máquina agora, com essa chuva que está dando, vira barro. Aí o pessoal reclama também. Tem que arrumar um jeito de a gente conseguir cascalho e cascalhar as estradas. E fazer um serviço para durar, porque vai num lugar, vai em outro, fica picando serviço. E, com isso, né, todo mundo está sendo muito prejudicado. Tem gente precisando sair com lavoura, igual, né, o colega Leonardo, que a gente entrou com requerimento. E está difícil, viu? Do jeito que está, não tem condições. Começa da mata e termina nos pintos. Está salvando a serra, né, porque foi feito aquele cascalho lá, mas as estradas, assim, no geral, acredito, igual os outros vereadores estão falando, também, né, não tem condições, né, dos outros bairros. Mas a da mata e a dos Pintos Negreiros que eu tive lá hoje não tem cabimento, viu? Está muito ruim. É isso e boa noite a todos. Boa noite, vereador Leonardo da Silva Carvalho. Termino a minha fala aqui, parabenizando todos os requerimentos hoje, né, em especial o do Dr. Rodrigo, e convocando o chefe lá das finanças, até porque isso a gente vê que há uma falta de planejamento. Então, os funcionários, como os próprios marienses, estão preocupados com o ano 2019, para que não seja igual a 2018. Agora, né, se eles quiserem sentar com a casa, vamos propor uma reforma administrativa. Né? O que está faltando é um planejamento de gestão. E é simples, a gente vai ter que fazer isso. Tem que. Né? Vamos terminar aí, nós estamos aí há 1 ano e 8 meses das novas eleições, a gente tem que preparar essa casa, preparar o executivo para outros que virão. A gente não pode ser igual que foi em 2018, já foi tão complicado, muita briga, né? Ninguém cedeu, eles não cederam, uma falta de humildade daqui, e quem perde com isso é toda a população, e das muitas vezes, pelos vereadores não prevaricarem, porque o trabalho nosso é fiscalizar, você acaba soando para a sociedade aí que você é o patinho feio da situação, que você pega no pé, você que está atrapalhando o executivo, e de fato não é.
Né? Eu quero um 2019 diferente, não aquele que nós vivenciamos no 2018, né, com toda essa realidade. Aí foi convocado o ano passado, né, num do meu requerimento, o chefe de finanças, que era o Dudu, o Eduardo, e ele tinha feito uma previsão que teria um ano difícil. Mesmo assim, não houve uma mudança por parte do Executivo. Eu espero agora que, trazendo de novo eles aqui a essa casa, que haja uma mudança. Ou nós vamos terminar da mesma forma, prejudicando os funcionários da saúde, da educação, né, do barracão. Então, todos eles estão sendo penalizados por uma má gestão. É sério, nós temos que falar isso. Né? A gente tem que tocar nesse assunto, sim. Não é porque que a gente está aí trabalhando aí como vereador, tem pontos que a gente tem que tocar mesmo, e acaba falando, não, eles estão perseguindo, porque não é, infelizmente, nós não temos uma boa gestão. Não temos que passar a mão na cabeça de ninguém. Não, se nós, vereadores, que também estiver prejudicando a população, eles têm que vir de encontro com a gente, chamar a atenção da gente. Agora, cabe a mim, vereador, cabe a nós, vereadores, não prevaricar, não. Vamos tocar para cima deles aí. Vamos exigir deles uma resposta. 2019 não pode ser igual a 2018. 2018 foi uma sacanagem. A palavra certa é essa. Terminou de uma forma que, pelo amor de Deus... Graças a Deus, aí teve a Máquina do Mal, teve outras obras sociais aí na cidade, que acabaram amenizando com cesta básica, ajudaram, muitos de vocês, vereadores, ajudaram muitas famílias, e acabou amenizando a situação, mas a cidade está penalizada. É culpa do governador? É culpa da gestão atual? A gente não sabe. Por isso que está aí os requerimentos hoje, convocando, né, pedindo um esclarecimento, como que vai ser o ano 2019? Ou vai terminar da mesma forma, né, como terminou 2018, estradas ruins, situações aqui, né? Eu lembro, muito bem colocado pelo Dr. Crânio, ele colocou que na época de 2009 foi uma situação desagradável, mas eles conseguiram. Não é porque nós votamos nessa casa a não aprovação da conta do Adilson que ele foi ruim, não. Ele fez o dever de casa. Né? E o outro também, Henrique, muito parabéns aí pela auditoria que vai dar um embasamento para nós votar as contas de 2018. Né, as contas da gestão 2018, acredito né, acredito hoje na minha colocação aqui, que não vai ser aprovado, e nem pode ser aprovado as contas da gestão 2018. Né? Então, a 2017, e a auditoria vai apontar isso, muito bem levantado, não é um gasto, até porque o vereador hoje ele não faz a política, ele não faz somente a política dele, ele analisando as contas, não. Ele vai votar de acordo com o que aconteceu. O que é o certo é o certo. Né? Deixa aqui meus sentimentos à família também do Sebastião Leme, né, que foi enterrado na última sexta-feira, trabalhou com a gente na prefeitura, né, Haroldo foi um dos nossos chefes lá. Deixa aqui os nossos sentimentos e a todos, gente. Vamos torcer. Né? Nós estamos abertos ao diálogo com o Executivo. Depende deles. Se eles querem trabalhar com a gente, vão trabalhar junto. Mas a nossa parte a gente vai fazer. Nós não vamos prevaricar, não. Então, deixo aqui, né, um feliz 2019 para vocês todos. É a primeira reunião, uma nova mesa. Parabéns, o Rodrigo terminou com chave de ouro. Né, agora está aí o Henrique, o Adolfo, novamente o Rodrigo na mesa, e vamos trabalhar firme. Né, Rodrigo? Propor para a cidade, gente. Né, o pessoal está falando, nós não temos projeto turístico. Né, a nossa água da cidade aí, a gente precisa tocar nesse assunto. Eu acredito que agora também a gente vai... Né, Henrique? Henrique, eu queria pedir assim, como nós somos católicos, aqui tem cristão, né, eu estava conversando com o Ricardo Mecânico, o pessoal, nós aqui, se concordar a volta do crucifixo nessa casa. Né? A gente precisa, nós todos aqui somos católicos, se tiver alguma lei que impeça isso, né, mas nós aqui temos que tocar nesse assunto. O Estado é laico, mas o Leonardo não é laico, nós não somos laicos. Boa noite a todos. Boa noite, e pode ficar tranquilo, nós vamos fazer isso, vamos voltar o crucifixo para essa casa, sim. Porque sem Deus a gente não chega a lugar nenhum. Deus na frente. Essa palavra, vereador Helder. Boa noite a todos, boa noite aos nossos colegas, boa noite quem nos assiste via Facebook, boa noite quem está presente. Eu queria comentar que o Ricardo falou a questão do Rio Cambuí, a gente esteve lá no batalhão mesmo, fomos lá tentar buscar uma ajuda lá para essa limpeza do rio, mas para mandar um soldado aí, o comandante não liberou. Até estava eu, o Clênio, o Adolfo esteve lá, a gente tentou lá com ele, mas ele falou que ele não tem obrigação nenhuma de mandar os soldados. Isso é obrigação da prefeitura fazer
essa limpeza do rio. A única coisa que ele falou que dispôs é que se ele tiver o maquinário lá, porque as máquinas também estão fazendo, socorrendo em outros lados, eles estão em, como fala, estão fazendo outros projetos em outra cidade fora. Aí ele falou que começasse o ano, ele estava despedindo, que ele estava indo embora, ia chegar um comandante novo lá, e falou que para entrar em contato lá, que se tivesse uma máquina, um caminhão, uma máquina para ajudar nas estradas, pelo menos na melhoria das estradas, era para a gente entrar em contato com ele esse ano lá e vamos tentar, né? O maquinário aqui está defasado, a gente vai, pediu para a gente ir lá, a gente vai de novo, né? Mas o máximo que a gente pode escutar de mais uma vez é um não. Então, vamos entrar em contato com ele, ver se consegue pelo menos um maquinário para ajudar aí, porque tá, todo mundo aí já entrou, começou o ano e já está todo mundo pedindo para melhoria das estradas aí, que não está fácil, não. E queria dar os parabéns para o Rodrigo também, pelo requerimento dele, que isso aí também é uma forma da gente passar para a população, né? Assim que o Eduardo vinha, apresentar para a gente aí como é que a situação que está, porque a população está perguntando, e aí, como é que está a prefeitura, está devendo muito, está com muito débito atrasado, vai dar para fazer alguma coisa, ou vai continuar numa situação meio difícil aí durante os repasses aí. Então é bom para a gente falar, porque se a gente sai na rua, a população, e aí a prefeitura deve estar com muito débito atrasado, está sem pagar fornecedor, para a gente saber o que a gente fala também, né? Porque senão a gente pergunta para a gente sai falando coisa que a gente não sabe, e chega no fim, o ruim é, no fim da história, o ruim é a gente, né? Que fazendo falso testemunho. Então, está de parabéns esse requerimento. Uma boa noite. Boa noite. Eu passo a palavra ao vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Mais uma vez, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria aqui agradecer o deputado Braulio Braz e Renzo Braz, agora suplente senador, pela ajuda que eles me deram para colocar a torre, para viabilizar a posição da torre que contemplasse meus bairros, lá o bairro da Ilha, parte das Furnas e parte do São João. Agradecer também aos amigos de Itajubá que me ajudaram, e o pessoal do Juru que deixou posicionar lá a torre numa situação que, numa posição que o azimuth atingisse o bairro da Ilha. Queria aproveitar também, acho que a vereadora Maria, até junto comigo, a emenda que nós conseguimos, né, Maria, que foi pago dia 7 de dezembro para a prefeitura, valor de... Você pode ajudar, Maria? 174 mil. 174 mil reais que foi pago e vai ser utilizado para a compra de equipamentos para os postos de saúde. Queria aproveitar também, informar o pessoal que está nos ouvindo, que o Conselho Tutelar agora tem um número vivo também. Eu queria passar aqui, aproveitar o senhor presidente, se pudesse estar divulgando no site da Câmara. O número vivo é 999-751346. Vou repetir mais uma vez, a todo mundo que está ouvindo a gente, 999-751346. O número antigo da TIM permanece, e agora tem mais a opção vivo para estar ligando para o Conselho Tutelar, quer dizer, mais uma opção de ligação. Eu queria também aproveitar aqui o gancho, na hora que o senhor presidente estava falando com relação à CPI, eu, como sou da Comissão de Constituição e Justiça, sou o vice-presidente, eu queria pedir um parecer do nosso advogado, nosso assessor agora, em relação à legitimidade, à continuidade dessas CPIs, em relação ao nosso regimento interno e à nossa lei orgânica. Eu queria uma fundamentação disso daí, para nós não termos uma surpresa, porque da outra vez já fizemos e o advogado já entrou com mandado de segurança. Então, eu queria, ao meu entender, temos alguns artigos no regimento interno que talvez possa estar atrapalhando o prosseguimento. Eu queria falar também da questão da auditoria das contas, como o nosso presidente já determinou, eu queria não deixar de fazer, eu queria fazer uma proposta ao senhor presidente, que essa auditoria fosse feita por nós, vereadores, eu, o Rodrigo, o doutor Ricardo e o contador da Câmara, para estar evitando um gasto, porque, na minha opinião, uma auditoria dessa, hoje, eu ficaria aqui nos 50 mil reais. Eu estaria até propondo a gente trabalhar baseado na outra auditoria e devolver esse dinheiro aí para ser pago o salário dos funcionários, se fosse possível. Sim, mas vamos analisar isso, vamos sentar, vamos conversar, mas eu ainda tenho vista que isso não tem como despesa. Isso aí eu já acho que isso aí é um investimento que é feito na casa, é um levantamento que foi feito. A gente usou esse critério na gestão 2016, o ex-gestor,
Eu acho que vamos na mesma linha. Vamos sentar, vamos conversar. Eu acho que a gente deve pensar com carinho essa situação. Que a empresa já estão sendo, né, assim, menos preço, tudo já está sendo cotado. Não, com certeza. É o que eu falo, é um gasto de R$55 mil que poderia estar viabilizando lá para a gente começar a acertar esse 13º da turma. Que eu acho que nós temos que valorizar nossos funcionários. É eles que precisam receber. E nós ganhamos bem aqui para fazer esse serviço. Eu acho também, não cortando sua fala, que os funcionários, com certeza, eles têm que receber, mas eu acho que eles têm que receber com a gestão pública. Não é dinheiro nosso que vai pagar funcionário. Então, eu concordo com a sua posição, não discordo, lógico que os funcionários têm que receber, mas eu acho que as coisas têm que ser arrumadas para toda vez não cair no mesmo erro. Porque senão lá na frente vai acontecer a mesma coisa, não vai ter 13º, se as coisas não estão certas, tem que ser levantado, qual o motivo que está errado, o porquê, tem que ser corrigido, entendeu? Então, é nessa linha, nesse sentido que eu proponho essa auditoria, que eu vou contratar essa auditoria, para que seja levantado esses erros que vêm continuando da última gestão. Então, eu acho que, para mim, eu não vejo como despesa, igual eu falei, o dinheiro que vai ser gasto aqui vai ser gasto para coisa séria, e aquele negócio, não faz, paga, quando chega no final do ano, está a mesma coisa, aí vai arrumar dinheiro, e aí? Vamos ter que começar a segurar para não fazer o que tem que ser feito, para pagar não sei o quê, pagar isso, pagar aquilo. Câmara Municipal não tem, igual eu falei, né, agora há pouco aqui, não tem nada que devolver dinheiro para pagar 13º de funcionário, entendeu? Então é isso que eu coloquei na minha fala, e vamos sentar para ver isso sim. Tá. Eu só queria completar que acho que a gente tem condições de estar fazendo isso aí, a gente tem a base da outra auditoria, entendeu? Nós ganhamos muito bem para isso aqui, nosso salário é muito bom, eu acho que nós temos que solidarizar com nossos amigos funcionários, mas, igual eu falei, a gente senta depois, conversa e alinha isso daí. E queria dar um feliz ano novo para todos, né? E que esse ano seja abençoado por Deus e que tudo dê certo e que essa casa trabalhe unida. Vereador Semar Ribeiro Cardoso. Então, quero iniciar minha fala parabenizando também todos os requerimentos aqui hoje e deixar bem claro, que, inclusive, né, falando pelo meu, e vejo que a maioria aqui é aquele problema que a gente teve ano passado, inclusive os últimos, foi eu e o Leonardo que fomos taxados de oposição, de perseguição política. Se alguém quiser analisar aí, ver se tem alguma perseguição política aqui, porque a administração ela tem que ser com responsabilidade, por isso que fala administrar, fazer gestão. E a gente ouve muita população também falando, vocês têm que caminhar junto com a prefeitura também. Eu acho que nós estamos caminhando junto com a prefeitura. Até hoje eu não vi uma oposição aqui, eu não vi ninguém que reprovar um projeto de lei que veio de lá, que foi muito bem analisado aqui, debruçado, ainda feito melhorias, né, que a gente ainda podia, a forma que a gente pode contribuir. Quando vem um projeto de lei lá, que a gente vê que beneficia a população, e a gente vê que ainda pode acrescentar, né, melhorias a esse projeto, a gente sempre fez isso. Oposição não faz isso, não. Oposição, ela é contra a pessoa, o gestor, seja quem for o prefeito. Para quem não entende, oposição é isso daí. Aqui não tem ninguém oposição ao gestor, não. Aqui a oposição é a questão administrativa. Tudo que a gente vê que a gente pode contribuir para a questão administrativa, porque um exemplo disso daí, a gente viu essa crise aí agora no final do ano, por conta, né, foi taxado de culpa do não repasse do governador. Isso é um ponto, isso é fato. Mas em 2017, os repasses estavam em dia. Ainda estava começando, mas o orçamento da prefeitura fechou, não canso de falar, o orçamento da prefeitura fechou em 28 milhões e meio. Mas em julho nós já fomos chamados lá para uma reunião que a prefeitura já estava em crise. Todos lembram. Em julho de 2017 começou essa crise na prefeitura. O governador não tinha começado a crise dele ainda não, nos repasses. Então é isso que a gente vem tentando fazer desde o início, estar amparando cada um com um ponto de vista aqui, tentando abrir o olho, olha, isso aqui está fazendo assim, mas a gente acha que se fizer de outra forma vai economizar aqui, vai economizar ali. O intuito nosso aqui é esse, é dar um suporte, um olhar assim, de quem está, né, vendo daqui.
Às vezes ela está fazendo, né, a intenção é boa, mas a gente vê que às vezes não vai dar certo, a gente vai alertando. Eu fiz um requerimento ano passado da cópia das atas do controle interno da prefeitura, que é a equipe lá que vai orientando ela, tem o financeiro, né, o Dudu, que parabéns pelo requerimento do Rodrigo aí, é ele que sabe das contas da prefeitura, até onde ela pode ir, até onde ela não pode, não é isso? Então, e nas atas lá tem a orientação dele para, né, certas medidas que ela adotou. Então, essa crise está instalada desde julho de 2017, quando nós fomos chamados lá. Não é de hoje, não é agora com os repasses só vieram piorar a situação. Uma prefeitura não pode trabalhar no vermelho, ela sempre tem que ter um dinheiro de reserva, isso todo mundo tem que fazer em casa. Você não sabe a hora que fica doente, a hora que surge uma emergência, a prefeitura a mesma coisa. Como ela veio aqui no final do ano falar que, expor a atual situação da prefeitura, e disse que colocou a culpa na falta de repasses do governador. Então, eu estou falando que essa crise já está desde julho. Então, não me venha com história, não, e não me venha chamar de oposição ou de perseguição política. Eu vou deixar bem claro de novo, primeira reunião do ano, não faço perseguição política. Eu estou apoiando tudo que vem de bom de lá, sempre apoiei, nunca deixei de apoiar, nunca votei contra um projeto, até porque eu fiz parte, né, desde o início, e no início da gestão eu ia até o gabinete, eu ia lá pessoalmente falar, não faz, isso aqui eu acho que não está bom, eu tentei contribuir de todas as formas, pessoalmente, não fui ouvido, sempre deixei isso bem claro, nunca me deram atenção, não sei se as minhas ideias não batiam, mas está aí, tudo que eu falei está aí, ele sabe o que eu estou falando. Quando eu falei, antes de tomarmos posse, para não comprar um carro para o gabinete, discutimos meia viagem sobre esse carro do gabinete. Nada contra, mas desde que seja o mesmo carro que todos tenham lá fazer tratamento de câncer em Campinas. Se vai comprar um carrão para o gabinete, tem que ter o mesmo conforto para quem está com um problema de saúde, bater lá em Campinas, né, que eu sei muito bem o que é. Fui vários anos também para São Paulo, nos carros da saúde. Eu sei como que é você viajar o dia todo, aquele Uno lá apertado, pegando várias pessoas, sem nada, e pacientes, né, com estágio, né, avançado, né, dependendo da situação dela. E, foi só uma opinião, é lógico que a prerrogativa é dela. Eu deixei claro a minha opinião, não compre esse carro. Foram várias vezes que eu alertei. Quando eu aprovei aqueles cargos na primeira ou na segunda reunião da nossa gestão, comecinho em 2017, eu acreditei naquele plano, apesar de, eu creio que, vou falar por mim, erramos em acreditar, porque não funcionou, está aí, a crise instalada, inchou a máquina, ampliou o número de secretários, ampliou os gastos, só vi ampliação de gastos, inclusive eu questionei isso, mas foi passado um plano tão bonito que nós resolvemos acreditar. No comecinho do mandato, vamos chegar já desacreditando também, aí sim ficava com cara de oposição. Nós acreditamos no plano. O plano, apesar de eu ter apontado vários pontos, está aí o resultado. Então, uma coisa é o não repasse do governador, outra coisa é a gestão pública. Uma coisa é a administração pública, o Clênio sabe muito bem o que estou falando, ele disse que em 2000, eu não acompanhei essa época, diz ele aqui que em 2009 passou por uma situação parecida e com a administração resolveu a situação. Apesar que a crise também não era, creio que não tenha sido igual a de hoje, mas era uma crise. Em momento de crise não se gasta dinheiro. Você tem que traçar as urgências e dentro das urgências a prioridade. Resolvendo essa prioridade, ver dentre as outras urgências qual a próxima prioridade. Prioridade é uma palavra no singular, é única. Não são várias, eu não tenho várias prioridades, prioridade é uma só. Eu tenho várias urgências, coloco todas aqui no papel e vejo qual delas é a prioridade. Resolvendo essa prioridade, partimos para a próxima, vamos ver agora qual é a próxima prioridade. Eu entendo de gestão isso. Corte de gasto, corte de gasto. De novo vou falar dessa diária. Tem lá no portal de transparência. Eu tenho aqui, eu sei quanto ela tem gastado, quanto se gastou com viagem. Todos sabem. Quem quiser consultar, está lá. Só ela ultrapassa 30 mil por ano.
e diz que traz recurso. Tudo isso de recurso? Todas as viagens trouxeram recurso? Não. Muitas delas, né, não seriam necessárias. Muitas delas não. Não foi agora no final do ano, veio aqui na posse do Henrique para mostrar que estava aqui na cidade, não foi viajar, mas a viagem estava marcada assim, que a gente sabe. Estava assim, falo por mim. Estava de viagem marcada assim, ia na posse do governador, depois ia na posse dos ministros e veio aqui mais para dar uma satisfação que não tinha viajado. Então, nós vimos ela aqui, apareceu, saiu na foto, beleza, não foi viajar. Não foi porque a informação vazou. Então, estou falando porque o pessoal criticou muito. O pessoal que sabe que você ia viajar, nos procurou e falou que ia viajar sim. Não foi porque vazou a informação, pegou mal, mas ia. Então, olha, a questão da auditoria, a minha opinião é o seguinte, quem não deve não teme. A auditoria é investimento, não é gasto, né? Respeito toda e qualquer opinião, isso aí é lógico, agora estou falando por mim. A auditoria que foi feita nas contas de 2016, nem sempre é a mesma de 2017, pode se aprofundar, pode usá-la como base e aprofundar, mas nós não somos especialistas, essa é a diferença. Nós não temos o mesmo olhar clínico, detalhista, de uma empresa especializada, que uma empresa que conta com uma equipe que só trabalha com isso. É nossa função fiscalizar, igual a gente faz aqui. Mas eu deixo aqui a minha sinceridade, a minha humildade, de que eu não tenho o conhecimento que uma empresa especializada em auditoria tem. Eu não tenho esse conhecimento dessa área. É claro que é minha função, sim, não estou fugindo da minha função. Mas não posso me comparar a outros profissionais. Cada um contribui com o que pode e o que tem. E é o que eu tento fazer aqui. Tento fazer valer cada centavo, tento fazer valer cada um que confiou em mim. Mas função é função. Eu creio que o especialista é o especialista. E parabenizo pelo requerimento. Se não tiver nada errado, que bom. Mas sabemos. O continuismo, tudo que foi encontrado em 2016, creio que será encontrado em 2017. Estou falando isso agora, se eu estiver errado, eu peço desculpas, sou sincero, tenho humildade de pedir desculpas. Mas, como eu acompanhei 2017, creio que tenha muita coisa assim. Vou falar creio porque ainda não foi feita. É o que a gente sabe aqui. Mas a auditoria é diferente. São especialistas. Não é a mesma coisa. É a minha opinião. Só deixando o meu ponto de vista. Uma parte. A pluralidade de ideias aqui, de ponto de vista, tudo isso é respeitado, isso é democracia. Mas eu não creio que isso seja gasto, seja investimento. E os funcionários da prefeitura, é da gestão da prefeitura. No começo do mandato, no primeiro curso que eu fui em Belo Horizonte, o presidente da AMM, não me recordo o nome dele agora, ele falou em tom alto, claro, para todos os prefeitos e vereadores que estavam ali. Prefeito que governa, esperando o repasse da Câmara no final do ano, ele está decretando uma calamidade administrativa. Ele está demonstrando a fragilidade administrativa dele. O que vier da Câmara é bem-vindo, e ele tem que ter responsabilidade de ver qual a prioridade para usar esse dinheiro. Isso foi falado lá, estávamos todos lá, o pessoal do Executivo. Sabendo disso, a Câmara ela tem que também pegar esse dinheiro e saber onde investir. Investir projetos e tudo mais, tudo que traz melhoria para a população. Agora, gastar sem responsabilidade também, aí não. Sobrou. Tá, olha, sobrou isso aqui, maravilha. Mas não colocaram a culpa, que vieram falar isso para mim também. Ouvi muito que não pagou funcionário, porque a Câmara não devolveu o dinheiro. Pelo amor de Deus, eu não pago funcionário da prefeitura. A Câmara não paga funcionário da prefeitura, quem paga é a prefeitura, e ela tem orçamento para isso. Se ela não administrou bem, faltou dinheiro, o que vier da Câmara, sim, mas a Câmara, né, não é a responsável. Então, por favor, quem falou, quem veio até mim falar, obrigado por ter me procurado, e se alguém ainda tem dúvida quanto a isso, a minha opinião é essa. O salário dos funcionários
é com a administração. Se ela falhou, não coloque a culpa na gente. Então, fica aí o meu ponto de vista aí. Se tirou foto aérea, gastou quase 5 mil colocar um quadro lá no gabinete. Todos que foram ao gabinete, aquele quadro lá custou quase 5 mil, contratou uma empresa do Paraná que veio com um avião, tirou foto aérea, quase 5 mil, pagava 5 13º quem ganha o salário mínimo. Banheiro, que nós questionamos aqui, mas é oposição, é perseguição política, gastou quase 5 mil no banheiro, particular, sendo que tem 2 banheiros em frente, o gabinete, um masculino e um feminino, bom, bonito e amplo, funcionando, na porta do gabinete. Enfim, tudo que a gente já comentou aqui, ó, não é oposição, não é perseguição, nós estamos vendo o dinheiro indo para onde não deve, e isso é administrar, é você tratar as prioridades. Funcionário é prioridade. Não adianta ele não ter o arroz e feijão em casa porque não recebeu o salário e receber um convite bonito de confraternização para comer um arroz e feijão lá, sozinho, sem a família ou com a família, mas aquele dia. Chega em casa, não tem salário, endividado, porque não pagou as contas. Se o funcionário não for prioridade, então, não sei. Então, vamos repensar isso aí e que 2019 seja mais próspero, porque eu acho que os problemas serão os mesmos, se as atitudes forem as mesmas. Tem muita atitude aí, né? Cada um tem que refletir. Falei isso na última reunião do ano. 2019, cada um tem que ver onde estão suas falhas, seus planos e atitudes novas. O que deu errado em 2018, atitude nova em 2019. Ou vamos ficar aqui o ano inteiro de novo aqui, quer indicar lá a estrada. As estradas estão péssimas, todas. Eu ia fazer indicação de um lugar, de outro, que me procuraram, mas eu ando de bicicleta no município inteiro aí, estou fazendo trilha nas estradas. Quem quiser fazer, quem anda de moto, de jipe, de bicicleta aí, ó, aqui está o paraíso das trilhas. Eu sou sincero, está horrorosa e a culpa não é da chuva. Todo mundo sabia que ia chover em dezembro. Não se preparou para as chuvas. Não se preparou, né? Cadê a prevenção? Aí, vou ler a resposta aqui da indicação que a gente fez sobre a respeito de estrada, só para exemplificar isso. Eu e o Henrique, fomos das últimas, eu achei até um pouco engraçada, prezados vereadores, temos a informar-lhes que as manutenções das estradas rurais estão sendo realizadas desde o mês de dezembro. Ocorre que com as chuvas constantes e pesadas que vêm ocorrendo, eu até grifei aqui, nem sempre o serviço fica perfeito. Já mostrou fragilidade no serviço apresentado. Algumas estradas que já realizamos a manutenção em dezembro já necessitam de nova manutenção e ainda devido aos grandes trechos de estradas rurais que compõem nosso município, se torna ainda mais difícil mantê-las em perfeito estado. Eu estou lendo isso aqui para as pessoas que nos procuram a respeito de estradas. Essa é a resposta do último requerimento que a gente fez sobre estradas, que foi quando a gente foi naquela reunião itinerante lá nos Pintos Negreiros, sentimos na pele o que o pessoal está sentindo lá, tirando o trecho de serra, como a Maria falou, não tem mais estrada no município. Não tem. Me apresenta um trecho aí bom que eu não passei de bicicleta ainda. Porque, né, a gente une o útil ao agradável, cuida da saúde, pratica o esporte, mas o meu esporte também está atrelado ao trabalho aqui. Eu vou conferindo de perto, paro, olho ali um bueiro entupido, estou vendo. Não dou conta de falar tudo aqui, porque, como já falei, eu não peço. A gente indica. Quem faz é o executivo. Ele que executa. Nós não temos máquina, não temos nada. A gente indica o problema. O executivo fala assim, não vou resolver esse problema. Eu não tenho máquina aqui, patrol aqui na Câmara. Aí, faz isso para derrubar o vereador. Se eu indiquei para arrumar aquela estrada, mas eu estou fiscalizando, aí eu não sou atendido. Não vamos atender o pedido dele, porque ele vai ficar bem lá, porque ele pediu para arrumar a estrada, no outro dia a máquina foi lá, o vereador ficou bem. Ah, não, mas ele fiscaliza nós, sai fora. Bem resumido o que tem acontecido, a política mais velha, antiga, que se conhece. Atender a indicação, né, escolhendo. Não estou falando dos outros vereadores aqui, mas a gente sabe que se escolhe a indicação a ser atendida lá. Eu sei. Então, para de escolher a indicação, vá trabalhar para o povo, não o povo trabalhar para você, serviço às mordomias, porque, né, as mordomias estão lá. Falo e provo. Só uma parte, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria dizer aqui, novo vereador de Semar, eu tenho formação em Direito Público, sou pós-graduado, vou começar meu mestrado agora. O Rodrigo é advogado, fez especialização em Direito Eleitoral.
Nós temos o doutor Ricardo aqui, que começou com a pós-graduação dele de Direito Público, agora já tem uma experiência aqui. Nós temos os advogados da... Eu não sei, é a DPM ou Planejar que vai fazer? A DPM. Nós temos o advogado da DPM, assessoria da DPM, então nós podíamos estar resolvendo essa situação, entendeu? Nós podíamos estar economizando isso aí para ajudar, porque, olha, a situação nossa é complicada. Um centavo que se administra dessa prefeitura hoje, ou bem administrado, vai resolver a situação, principalmente nossos companheiros funcionários aí que estão sem receber o 13º salário. Eu acho que nessa situação que está, nós temos que vestir a camisa deles, porque é eles que dão suor para essa prefeitura, é eles que ajudam o povo, entendeu? É eles que fazem essa máquina movimentar. Então, nós temos que ajudar eles. Temos que pensar nisso aí. Nós já somos bem pagos aqui para trabalhar. Ser vereador, ser legislador, entendeu? E ser fiscalizador. Eu acho que nós temos condição. Se eu não fosse especialista na área, eu não estaria falando isso, porque até seria uma incongruência minha. Mas eu sou especialista na área, entendeu? Entendo de administração pública, já trabalhei muito tempo e sei como nortear uma auditoria dessa. Muito obrigado. Eu, de novo, respeito o seu ponto de vista, mas afirmo o meu posicionamento. Creio que uma empresa é diferente, o trabalho é imparcial, é diferenciado. Não estou falando que você seja parcial, mas eu acredito mais numa empresa especializada. Aí é um ponto de vista meu e, de novo, não vou assumir a responsabilidade da falta de pagamento dos funcionários e toda a crise que está na prefeitura. A minha parte eu tenho feito desde o início, expondo o meu ponto de vista, que é onde eu posso contribuir, porque eu não posso dar uma ordem lá na prefeitura. A gente expõe, se for acatado, bem, se não for, tem tudo registrado nas reuniões e as indicações, os requerimentos, estão todos lá desde o início, mas não vou assumir essa culpa e quero estender a fala do Clênio de vestir a camisa dos funcionários à prefeita, que não tem vestido essa camisa. Nós estamos fazendo isso, fiscalizando aqui. Creio que ela não tem, porque senão teria Vereador recebido. Semar, eu não acho que não é só a prefeita, não. A responsabilidade é de nós, agente público. Sim. Nós fomos eleitos para isso, entendeu? Nós fomos eleitos para isso. Nós não fomos eleitos para fechar, a prefeita está lá. Nós todos estamos num barco só. Se o avião cair, nós vamos cair junto. Certo. Desculpa. Se o barco afundar, nós vamos afundar junto. A palavra do vereador Semar. Aproveita a fala do Rodrigo ali, que diz que se a Câmara devolver todo o orçamento do ano, ainda não resolve a situação da prefeitura. Não é uma auditoria que vai acabar de quebrar a prefeitura. A Câmara. Desculpa, não é auditoria na prefeitura, a auditoria realizada pela Câmara, que eu acho que vai quebrar. Bom, tudo isso a gente vai discutir ainda, é lógico, como eu falei, eu respeito cada ponto de vista, mas quem teme uma auditoria é porque deve. Quem não deve, não teme, e fica aí o meu entendimento. E gostaria de parabenizar também a decisão dele do novo jurídico e deixar aqui o meu reconhecimento pelos trabalhos do Dr. Eric, que nos acompanhou durante 2 anos aí, deixar aqui o meu reconhecimento e gratidão por tudo, que eu creio que o Henrique vai dar uma explanada sobre esse assunto. Sim. Senhor presidente, eu também queria deixar meu reconhecimento e gratidão pelos trabalhos do Dr. Eric, né, que tanto ajudou nessa casa. Sim. E contribuiu para o nosso avanço, e como foi a decisão de Vossa Excelência trazer um jurídico mais perto, que eu também acho prudente isso aí e tudo. Então, fica aqui, deixo meu abraço ao colega de advocacia, Dr. Eric, ao Toy, né, que foi prefeito de Pedralva, que é uma excelente banca, entendeu? Que nos assessorou aqui brilhantemente esses últimos 2 anos. Só para finalizar, então, uma boa noite a todos e dizer que todos os funcionários que precisar da gente, pode nos procurar, que amparados pela lei, o que for de direito funcionário, estamos aqui para servi-los. Sim, a gente veste a camisa, sim. Só não podemos assumir uma culpa que não é nossa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Antes de passar a palavra ao vereador Adolfo, essas divergências de ideias são interessantes, são sadias. Eu acho que isso é importante, né? Tem que haver, porque se todo mundo ficar falando amém aqui, acho que não vai chegar a lugar nenhum. É importante isso e que esses 2 anos agora seja assim, né, com bastante divergência, para que dê bastante esses assuntos, porque ainda continuo com a mesma fala que o Semar passou. Eu só queria deixar uma pergunta, igual o vereador Klein colocou, que nós temos que vestir a camisa. Agora, uma pergunta que eu quero dizer aqui, será que eles tiveram essa mesma ideia lá no Poder Executivo de vestir a camisa, para não deixar até acontecer isso? Então, deixa a pergunta no ar aí. Passa a palavra ao vereador Adolfo Cardoso Mendes. Boa noite a todos. Boa noite aos que estão assistindo via Facebook. Boa noite aos colegas.
E eu quero também, né, meus sentimentos à família do Pedro Maurício Machado, né, que foi presidente da Câmara, já foi prefeito. E também parabenizar também todos os requerimentos, né, e dizer, né, tem um trecho que o que acontece, né, será que todos os municípios de Minas Gerais não conseguiram fechar as contas, né? Porque eu ouvi falar que Itajubá, outras cidades pagaram todos os 13º, parece que, não sei se Pedralva, né? Conseguiram pagar tudo. Então, será que eles também não sabem administrar ou é uma administração igual daqui, né? Como será que está, né? E também, esses dias também, uma enfermeira-chefe lá que foi contratada lá pelo hospital veio passou no meu estabelecimento, eu conversando com ela, falei, como que está o serviço? Ela falou, não, fui mandada embora. E ela falou que foi mandada embora porque a diretora do hospital disse que os vereadores que estão pedindo não sei o quê, que por isso que tem que ser mandado embora, que vai ter que fazer um processo seletivo, tudo é engraçado. Aí fez um processo seletivo, colocou uma lá de Itajubá, né? Então, tira o emprego da cidade para colocar um de Itajubá e a culpa é dos vereadores. Engraçado, né? Então, né, não sei o que está acontecendo, se todas as culpas, tudo que acontece são os vereadores, né? Vamos ver o que está acontecendo, né? E sobre a indicação aqui que eu pedi do parquinho, o parquinho ali é férias, as crianças estão brincando ali, estão um matagal no parquinho, né? Então, pedi pelo menos para eles roçarem, né, o parquinho ali, deixar arrumadinho, porque as mães querem levar as crianças e, como eu estou ali do lado do parquinho ali, eles vão lá e vão reclamar para mim ali. E eles têm todo direito, porque eu sou vereador, né, estou ali para representá-los. Então, eles vêm e estão reclamando. Então, por isso que eu estou pedindo a limpeza do parquinho, né? Por favor, ver se consegue fazer essa indicação, né? Resolve essa indicação. E também lá na rua José Rezende Vilela, eu não sei se tem como acrescentar, eu fiz uma indicação aqui da luz, da iluminação lá, também queria ver se tem como fazer uma indicação para os policiais ou para a prefeita pedir para a polícia, pedir para andarem mais naquela rua, porque tem muitos drogados ali, muita gente usando droga ali, nos terrenos baldios, embaixo ali do Padre Pivato, né, num terreno que tem ali, numa mina, que acho que faz parte, não sei se faz parte da EPAMIG, se faz parte do Padre Pivato, eu não sei. Mas estão usando muita droga ali, a rua está ficando perigosa. E aí, sem iluminação ainda, piora mais ainda. Então, eu queria ver com o nosso presidente se tem como fazer essa indicação, eu acho requerimento. Vereador, eu acho que nesse caso seria em forma de requerimento verbal, que a gente já como mandava esse ofício, né, a polícia militar, o Poder Executivo, para que seja visto. Né? Está com um problema muito grande naquela rua. Então, vou colocar esse requerimento do Adolfo em votação aqui, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como estão. Então, também o requerimento é aprovado por unanimidade. Obrigado. Só isso, obrigado. Boa noite. Agora passa a palavra ao vereador Rodrigo Guimarães Braga. Bom, eu queria destacar aqui na minha fala essa questão, né, como a gente está na primeira reunião do ano, e toda vez, né, quando no início de ano, final de ano, que é a época chuvosa, a gente vê aí esse problema das estradas, né? A Maria trouxe aí para nós hoje, eu também estive andando aí nos bairros que ela foi e outros, a gente vê que, de fato, as estradas estão nas condições intransitáveis, né? Tá muito difícil, o pessoal que mora na zona rural precisa escoar a mercadoria, né? Precisa ali ter o acesso, então está complicado. Então, eu queria, né, sugerir para o presidente, acho que nem precisa mandar requerimentos, a gente pode estar entrando em contato lá com o Geraldinho, que é o responsável, para estar conversando com ele, para ver o que ele tem, né, de planejado, se ele tem algum planejamento, se vai a um bairro determinada semana, depois no outro, se tem algum roteiro, né, que ele vai seguir, só para... Porque, né, o Helder trouxe, o pessoal pergunta muito para a gente na rua, fala, a máquina vai para onde semana que vem, vai arrumar qual bairro? Então, se a gente puder estar conversando com o Geraldinho, eu acredito que um ofício que a gente mandar, ou até ligar para ele, o Geraldinho é uma pessoa bem acessível, né? Até no dia da reunião com o Eduardo, se ele puder vir antes, conversar com a gente, é lógico, ele não vai saber, né, o planejamento para onde que a máquina vai no ano todo, mas pelo menos agora, nesses primeiros meses, que são meses chuvosos,
para a gente poder estar conversando com ele, trazer alguma informação, porque a gente está andando bastante, conversa com os moradores, sabe, ali do trecho, né, que é pior, trazer, conversar com ele, está passando as informações para ele para ajudar, né, onde for possível. Então, acho que se for possível ligar, né, pedir essa gentileza aí ao senhor presidente, ligar, está entrando em contato com ele, pode ser de uma maneira informal, a gente está conversando aqui apenas para ter essas informações, né? Eu tenho tanto as estradas, questão de ponte, eu tenho a fazer uma indicação, acabei esquecendo, mas não faço na próxima reunião, a respeito da ponte ali dos Pintos Negreiros, Cantos dos Amaros, está passando ali bastante caminhão de madeira, tudo, e a ponte está torta, acho que eu já entrei com umas 4 ou 5 indicações dela, e sempre se diz que ia lá olhar tudo, ainda não foi, então a gente pedia aí essa urgência, está olhando não só essa ponte, essa é que eu tenho conhecimento, pode ter outras, porque essa está torta, daqui a pouco passa um caminhão carregado, a ponte cai, o caminhão desliza, alguém machuca, então a gente precisa evitar isso. E nem precisa fazer outra ponte, acho que é só arrumar a base dela ali, então acho que está bem fácil. De repente, até conversando com os moradores do local, eles conseguem, né, o pessoal ali tem madeira, alguma coisa, os moradores estão dispostos a colaborar para poder resolver o problema. Então, de repente, o Geraldinho vindo aqui, a gente consegue também trocar essa ideia com ele. Em relação, né, a essa questão que foi discutida hoje de fiscalização, da nossa atuação, eu acredito que a gente fiscaliza, a gente cobra muito aqui, às vezes até mal interpretado lá no Executivo, acho que a gente está no pé, tudo, mas acho que a fiscalização do vereador, se for bem aproveitada, ela ajuda o Executivo. A gente muitas vezes traz aqui alguns equívocos, alguma coisa ou outra ali que pode ser melhorada. Se for levada a sério a indicação, com certeza vai trazer aí, vai enriquecer, né, vai trazer mais conteúdo para a administração. Né, porque a gente está, como o Clênio citou também, a gente está no mesmo barco, todo mundo quer que funcione. Então, a gente tem aqui nossas prerrogativas de fiscalizar, tenho certeza que nesse ano vamos continuar na mesma linha, está fiscalizando, está cobrando, até porque a gente cobra o Executivo, a população nos cobra muito, né, na rua, seja rede social, o pessoal liga, vem aqui, cobra, fala, vocês precisam ver isso, precisa estar em cima, porque é a função nossa. E num período de crise desse, né, mais uma vez, eu citando ali a fala do vereador Clênio, que teve já essa experiência em 2009, a gente tem que tomar medidas difíceis, não tem o que fazer. Né? No momento de crise, para poder arrumar a casa, tem que estudar, tem que sentar, ver o que pode ser feito. Não adianta ficar ali com medo de desagradar um ou outro e acaba que desagrada a cidade inteira, porque ninguém está muito satisfeito com essa situação. Né? Se a gente aí fazendo o que pode, indicando, ajudando, tentando mostrar, né, onde que precisa melhorar, já tá ruim, imagina se a gente ficar quieto, todo mundo se calar. Né? Então, a nossa função aqui é essa, estamos dispostos a ajudar, mas é claro, se a gente vê uma coisa que não está funcionando, vamos criticar, não vamos ficar aqui só também falando que está tudo certo, quando não está. O povo reclama e a gente está vendo que a situação da prefeitura ali está ruim. Pode melhorar muita coisa, basta querer, basta sentar sempre, né? Quando eu fui presidente, agora que eu não sou, sempre a gente se colocou à disposição, eu e os colegas, a estar conversando. A Câmara sempre esteve aberta à Prefeitura, em nenhum momento a gente disse, a gente não quer conversa mais. Muitas vezes a gente foi, até insistiu um pouco demais, eu mesmo ia lá sempre, tentava conversar, agora faz um tempinho que eu não vou. Mas a gente está aqui, se a Prefeitura, de repente, quiser alguma medida, quiser sentar, conversar com a gente, ver o que a gente acha, problema nenhum, acho que todo mundo aqui vai querer. O importante é as coisas funcionarem, mas funcionarem do jeito certo. Né? Não adianta querer fazer coisa errada, que a gente está aqui, vamos continuar cobrando na mesma linha, eu acho que não vai ter mudança. E, claro, a divergência, a gente está numa democracia, que bom que cada um pensa de um jeito, né? Tem essa que a gente levantou agora a questão da auditoria, mas tem muitas outras. Eu acho que a diversidade de opiniões só enriquece o debate, né? Às vezes faz a gente enxergar uma coisa que a gente não viu. Então é sempre bom a gente estar mostrando aí que aqui dentro ninguém é obrigado a pensar igual, todo mundo diverge em muitos assuntos, mas o respeito prevalece. Acho que é o foco principal, né? E acredito que seja isso, fica esse apelo para que 2019 seja diferente um pouco de 2018. A gente já teve a experiência de 2 anos, já passou da metade do mandato, então acho que já deu para identificar ali algumas coisas que podem ser feitas para estar melhorando a administração. Obrigado, vereador Rodrigo. Agora, eu quero colocar na minha fala a respeito da... Quando a gente foi diplomado lá em Cristina, todos vão se lembrar, promotor, juiz, não sei que fez diplomação, na fala dele ele falou que a gente ia pegar um período difícil, um período que não ia ser fácil. Aquilo já era um alerta, já era um momento de pé no freio. Né? E no início da nossa também gestão, teve aquela reunião na casa da prefeita, lá no começo, em janeiro mesmo, no comecinho. Eu questionei. Falei, prefeita, estou vendo aí todas as prefeituras enxugando, cortando secretaria, cortando gasto,
E aqui parece que está indo na contramão da direção, está aumentando a secretaria, aumentando o contrato, isso, aquilo. Não vai inchar essa folha no final do ano? Não, isso vai ser com muita responsabilidade, a prefeitura tem dinheiro, que bom. E aconteceu. Então, são coisas que tem que ser sentada, revista. É difícil, né, cara? É difícil, a gente tenta falar e, de repente, por ser a gente, por estar um pouco mais incisivo em reunião, já não parece que nem dão muito ouvido. E deixar também aqui um pedido da população, que a gente é contato direto com o povo aí na rua. Tem várias pessoas reclamando que não conseguem falar com a chefe do executivo, chega lá, não consegue. Ah, não está em reunião, está viajando, não sei. Tem pessoas que relatou que viu ela no dia que ela ganhou a eleição, que ela foi eleita prefeita, depois não conseguiu ver mais. Então, conseguir abrir um pouco mais o leque aí para atender a população, conversar, ter um contato um pouco mais direto, tem muita reclamação nesse sentido. Eu queria deixar isso, né, também aqui para que fosse visto isso aí, né? Eu queria também deixar aqui meu sentimento de pesar aos familiares do seu Pedro Maurício Machado, que eu tive com ele nessa casa, assim, acho que foi o último encontro que a gente teve, no dia da comenda da mulher, que eu dei essa honraria à dona Nenzinha, né, sua esposa, a gente esteve aqui presente, ele ficou muito orgulhoso, estive na loja dele, ele ficou muito feliz com essa indicação minha, da dona Nenzinha, eu vi a felicidade nos olhos dele, então, deixar o meu sentimento de pesar aqui, que realmente ele foi, né, foi prefeito do nosso município, foi presidente de Câmara, né, fez a parte dele aí, e que esteja, né, em bom lugar, e, mais uma vez, meus sentimentos aos familiares. Agora, outra coisa que eu queria comentar, a respeito das estradas também, muita reclamação, muita. Hoje tive várias reclamações, pessoal aqui dos Buenos, diz que o mato está fechando lá, que não está conseguindo nem passar, para dar uma olhadinha lá, até o Rodrigo, a gente vai ver se entra em contato com o Geraldinho, que você falou aí, para ver como é que está aí, né, o roteiro aí, para onde a máquina está, para que lado que vai. Estado Trigal me mandaram fotos esses dias que realmente nem a peça não anda lá nos lugares, lá está terrível. Então, hoje seria só isso que eu queria colocar. E a nossa próxima reunião ordinária será realizada no dia 28 de janeiro, segunda-feira, às 19 horas, né? Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada esta reunião. Agradeço a presença de todos. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite. Boa noite.